Imagina só a cena. Uma plataforma de petróleo, lá no meio do oceano. Um lugar onde cada pequena decisão pode literalmente custar ou economizar milhões de reais. Uma escolha errada sobre quantas pessoas ter na equipe e, pronto, a produção inteira pode parar. Uma escolha certa? Bom, essa é a diferença entre um baita lucro e um prejuízo gigantesco. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande questão que a gente vai desvendar aqui é exatamente essa. Numa plataforma de petróleo, qual é o número exato de técnicos de manutenção? E olha, não é uma pergunta fácil, não. É aquele ato de equilíbrio super delicado que todo gerente de operações precisa encarar. E o que está em jogo aqui é altíssimo. Os dois extremos são bem perigosos. Se tiver gente de menos, o risco é de atrasos catastróficos, paradas na produção, uma falha operacional completa. Agora, se tiver gente demais, aí são milhões jogados fora em salários, orçamentos inflados, com uma despesa que, na real, não precisava. É o clássico conflito entre risco e custo. Mas e se existisse um jeito de trocar o palpite, que custa caro, pela certeza que os dados trazem? Pois é, existe. E é uma ciência matemática inteira pensada exatamente para isso. A gente pode chamar de a ciência da espera. E essa ciência tem um nome: teoria das filas. Calma, não se assusta com o nome, tá? Pensa nela menos como uma fórmula matemática super abstrata e mais como uma ferramenta prática. Ela basicamente pega os dados de quantas tarefas chegam, quanto tempo leva para resolver cada uma e transforma toda aquela incerteza em resultados que a gente consegue prever. É quase como ter uma bola de cristal, só que baseada em matemática. Antes de começar a calcular qualquer coisa, a gente precisa das regras do jogo. No mundo das empresas, isso é o SLA, o Acordo de Nível de Serviço. Pensa nele como um compromisso formal, sabe? É o livro de regras que não dá para negociar e que diz quão rápido os problemas críticos precisam ser resolvidos. Qualquer solução que a gente encontre tem que obedecer a essa regra. É nossa linha de defesa contra as falhas que a gente viu antes. Agora sim, vamos para os números do nosso caso. O que a gente tem? Primeiro, a taxa de chegada. São 6 ordens de manutenção críticas por dia. Segundo, a taxa de serviço. Cada técnico dá conta de 2 ordens por dia. E por último, a nossa regra de ouro, o SLA. O tempo médio de espera para um reparo não pode passar de 6 horas. Com esses dados na mão, a gente pode finalmente começar a testar os cenários. Beleza, agora vem a parte divertida. Vamos pegar esses dados, essas regras que a gente definiu e ver na prática como equipes de tamanhos diferentes se saem sob pressão. Esse slide aqui mostra o princípio mais fundamental de qualquer sistema de filas. É a regra de ouro. A capacidade de atendimento tem que ser maior que a demanda que chega. Pensa bem, se o trabalho chega mais rápido do que a equipe consegue fazer, a fila vai só crescer, crescer, crescer até o infinito. O sistema simplesmente quebra. Com essa regra em mente, a gente já pode descartar de cara uma equipe com 3 técnicos. Por quê? Simples. Com 3 técnicos, cada um fazendo 2 ordens por dia, a capacidade total é de 6 ordens. Como chegam exatamente 6 ordens por dia, o sistema ia trabalhar 100% do tempo. Não tem nenhuma folga, o sistema é instável, a fila explodir. Então, esse cenário está fora. Então, vamos em frente para ver o que acontece com o próximo número. E se a gente tiver uma equipe com 4 técnicos, hein? Com 4 técnicos, a história muda completamente. A utilização do sistema cai para 75%, o que já é um sistema estável, e é aqui que entra a mágica da teoria das filas. Aplicando os modelos matemáticos dela, a gente chega num tempo de espera médio de mais ou menos 0,18 dia. Isso dá umas 4,3 horas, ou seja, bem abaixo do nosso limite de 6 horas do SLA. Então, sim, 4 técnicos é uma opção que funciona. Mas será que dá para melhorar ainda mais? E se a gente botasse um 5º técnico ali, para ter uma segurança extra? Vamos ver? Com 5 técnicos, o sistema fica bem mais folgado, operando com só 60% de utilização. Usando os mesmos cálculos, o tempo de espera despenca para cerca de 1,7 hora. Obviamente, isso também atende ao SLA e com uma margem gigantesca. O que nos deixa com 2 opções válidas na mão: 4 ou 5 técnicos. Isso nos leva à próxima pergunta, que é a mais lógica de todas. Se tanto 4 quanto 5 técnicos cumprem as regras operacionais, como é que a gente escolhe a melhor opção? Bom, a resposta não está mais na segurança da operação, e sim no bolso. Com 2 opções que funcionam na mesa, a decisão final se resume a uma comparação de custos bem direta. Qual desses cenários nos dá a segurança que a gente precisa, mas pelo menor preço?
Então, o pulo do gato é entender essa equação do custo total. Como a gente vê aqui, ela é a soma de duas forças que jogam uma contra a outra. De um lado, o custo da equipe, ou seja, o salário diário de cada técnico. Do outro, o custo da espera, a grana que se perde para cada ordem de serviço que fica parada na fila. O custo total é o resultado dessa balança. E esse gráfico aqui mostra o resultado de um jeito brilhante. Quando a gente calcula o custo total por dia para os dois cenários, o resultado é claríssimo. A equipe de 4 técnicos custa R$ 5.340 por dia. A de 5, apesar de diminuir o tempo de espera, joga o custo total lá para cima, para R$ 6.210. Ou seja, temos um vencedor financeiro definitivo. A conclusão, portanto, é que 4 é um número ótimo. 4 técnicos oferecem aquele equilíbrio perfeito entre segurança operacional, eficiência e, claro, custo. Eles cumprem o SLA e fazem isso com o menor custo total para a operação. Fim de papo. Agora, vamos dar um passo para trás e sair um pouco desse caso específico para a gente poder entender a lição, que é muito poderosa e universal que ele ensina. No fim das contas, o que a gente fez aqui foi muito mais do que só achar um número. Isso aqui é sobre uma forma poderosa de pensar, que substitui a intuição, o costume, o famoso achismo, por uma análise fria, guiada por dados. É trocar a incerteza pela lógica. E essa forma de pensar, ela não vale só para a plataforma de petróleo, não. A ciência da espera está em todo santo lugar. Ela é usada para decidir quantos caixas abrir no supermercado, o número de leitos num hospital, quantos operadores ter num call center, como organizar as filas de segurança no aeroporto e até no planejamento de manutenção em qualquer indústria. Basicamente, onde tem uma fila, tem uma oportunidade de otimizar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de ver como a matemática pode trazer clareza para uma decisão que vale milhões de dólares, a pergunta que fica é: quais decisões críticas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente ainda está deixando por conta do acaso?